Você já ouviu falar em uma pessoa chamada Virgínia Fonseca? Ah, você ouviu, com certeza, né? Laís Souza, você já ouviu falar? Provavelmente sim, talvez esteja esquecida, né? Já faz algum tempo. E você ouviu num nome que eu vou até pesquisar aqui, porque eu confesso, nem eu tinha ouvido falar. Porque, lamentavelmente, as coisas no Brasil, elas acontecem de uma maneira que aquilo que realmente importa muitas vezes fica para segundo plano. É assim que muitas vezes acontecem aí as nossas descobertas, a nossa ciência que avança e a gente precisa reverenciar aqueles que estão dando uma impulsão tão importante que não vai notabilizar a Virgínia Fonseca, mas talvez surja uma esperança de voltar a andar ou ter algum movimento para Laís Souza, a ginasta brasileira que acabou se lesionando gravemente e hoje está sem movimentos no corpo, né? Sobre quem eu vou falar? Vou falar aqui sobre, primeiramente, antes de falar sobre a mulher, falar sobre o que ela descobriu e por que ela deveria, mas não é, a mulher mais influente do país. Primeiramente, a criação. A polilaminina é uma molécula experimental desenvolvida no Brasil, derivada da proteína laminina, presente no desenvolvimento embrionário. Ela é estudada há cerca de 30 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem como objetivo auxiliar na recuperação de movimentos em pessoas com lesões graves na medula espinhal. Foi produzida a partir de proteínas da placenta humana. Atua como suporte para reorganizar células e permitir que fibras nervosas se reconectem em áreas lesionadas. É injetada diretamente na medula espinhal. Ainda não possui aprovação da Anvisa para uso comercial, mas já teve autorização aí para as pesquisas, em seres humanos, para os testes. Seu potencial e a grande esperança de milhares de brasileiros, entre os quais Laís Souza, é de reverter casos de paralisia, mas ainda está em fase inicial de testes clínicos. Virgínia Fonseca, influenciadora digital, foi chamada de a mulher mais influente do Brasil em reportagens recentes, gerando debates sobre o peso da influência digital frente à contribuição científica. Não é a Virgínia Fonseca que descobriu a polilaminina. Quem descobriu com um colegiado de outros pesquisadores foi a Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelos estudos com polilaminina, também é vista como altamente influente no meio acadêmico e científico, especialmente por liderar pesquisas que podem transformar a vida de pessoas com tetraplegia, que é o caso da Laís Souza, ela que sofreu um acidente grave em 27 de janeiro de 2014, durante um treino de esqui aéreo no Park City, em Utah, nos Estados Unidos. Ela havia migrado da ginástica artística para o esqui em 2013, a convite da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, com o objetivo de disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Durante um treino, Laís perdeu o controle e colidiu com uma árvore. Sofreu fraturas nas vértebras C3 e C4 e uma lesão medular definitiva que resultou em tetraplegia. Foi submetida à cirurgia nos Estados Unidos e permaneceu internada em Salt Lake City antes de retornar ao Brasil para a reabilitação. O acidente interrompeu sua carreira esportiva, mas ela se tornou símbolo de superação, atuando como comentarista esportiva e defensora da pesquisa científica para a recuperação de movimentos. Virgínia Fonseca, sinceramente, eu a conheci
quando ela foi convocada aí pela Câmara dos Deputados na CPI das Bets, em maio do ano passado, menos de um ano, que investigava o impacto das apostas esportivas online e o papel dos influenciadores digitais nesse mercado. A CPI queria entender os acordos de Virgínia com as casas de apostas e se havia incentivo ao jogo entre seus milhões de seguidores. Havia entre os parlamentares a preocupação com menores de idade que poderiam estar sendo estimulados a apostas irresponsáveis, e ela foi chamada na condição de testemunha e não como investigada. O que me marcou e me chamou a atenção, eu não a conhecia até então, é que em determinado momento ela estava com aqueles copos, né, de térmicos, e ao invés de chupar o canudinho, ela foi chupar alguma outra coisa que eu não lembro o que, mas que ficou hilário, ficou engraçado. Parecia uma imagem de uma pessoa meio que limitada nas suas faculdades mentais, uma pessoa meio tonta. Mas de boba ela não tem nada. Apareceu com uma roupa mais de juventude, mais despojada, e os deputados babaram diante dela, tamanha sua beleza, e também pela repercussão que ela já tinha, porque pessoas expoentes, influenciadores, eles levam a legião de fãs, e quem precisa do voto não quer estar bem ao lado de quem tem influência. Os deputados que o digam. Veja bem, a minha primeira vez que eu me identifiquei com ela, que eu vi ela na TV ou nas redes sociais, foi esse momento. De lá para cá, foi estouro. Ela que já foi casada aí com o filho de Leonardo, né, o Zé Felipe, agora acho que ainda está, né, no relacionamento com o Vini Júnior, maior jogador contemporâneo do país, né, campeão da Bola de Ouro do ano passado, se eu não estou equivocado, retrasado, né? Não queremos diminuir a Virgínia, mas há de se levar aquelas que não influenciam somente redes sociais e notabilizar os avanços que elas propiciam, essas personagens, homens e mulheres, nesse caso em específico, uma grande mulher, a Tatiana Coelho de Sampaio, que liderou essa pesquisa e que pode dar um fio de esperança a Laís e outras milhares de pessoas que tiveram problema de medula, tiveram problema de acidente, tiveram problema de vida, né? Que as coloca muitas vezes numa cadeira de rodas. O meu pai, lá em 2020, naquela semana que antecedeu o Fecha Tudo, e aí muitos integrantes aqui da equipe da Inova vão lembrar desse momento, nós fizemos uma confraternização lá na minha casa, no porão. Parecia que a gente antevia o momento sombrio que teríamos pela frente. Fizemos um churrasco, tinha chopp, tinha alegria, teve até uma promoção, né, de uma forma espontânea, hein, de uma pessoa, a candidatura à prefeitura de Nova Petrópolis, a Doris, que estava por lá, que fazia parte da equipe no sentido de comentarista aos meios-dias, Doris Neumann, e uma das pessoas que frequentava disse: agora a Doris vai ser a nossa candidata. E olha, coincidentemente ou não, o fato é que ela foi candidata a prefeita de Nova Petrópolis mesmo. Enquanto a festa acontecia, lá na casa ao lado, aos fundos, meu pai estava encolhido numa poltrona, sentindo dores e perdendo gradativamente a mobilidade. Eu não sabia. Isso foi no sábado, essa confraternização. Na sexta, ele foi carregar um saco de areia que estava num local e ele queria deslocar aquilo para o outro local. Não havia necessidade.
Mas quando você tem 85, 86 anos, as pessoas têm a necessidade, o sentimento de provarem-se a si mesmo que são, como sempre foram, fortes, né? Viris, como foi o seu Augusto, que trabalhou, se orgulha de dizer que trabalhou na DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o antigo DENIT, fazendo limpeza de sarjetas, comandando às vezes o trânsito. Ele se orgulha disso. E se orgulha de dizer também que é homem, que é macho. Quando vai varrer lá embaixo o pátio e volta empolgado para dentro de casa dizendo, olha, hoje eu fiz um serviço muito grande. Por quê? Porque ele foi agricultor, porque isso é o sentimento de vida, de estar vivo, quando a gente faz algumas coisas que tiram a gente daquela condição de um estado vegetativo. Porque muitas vezes os idosos e a condição de saúde faz com que elas tenham que se privar de algumas coisas, carregar um peso. E olha, o nosso olhar a partir de 2020 ficou muito mais intenso em relação a ele após aquele incidente. Ao carregar, pela terceira vez tentar mover o saco de areia, macho que sou, forte que sou, não vou perder para esse peso aqui. Uma vértebra acabou, assim como a Laís Souza, se deslocando, no caso dela fraturou, o pai se deslocou, a vértebra, e ela pressionou a medula. E essa pressão contínua fez com que as conexões, a comunicação, medular, fosse interrompida gradativamente. Então, no sábado, ele tinha dores, mas se movimentava. No domingo, tinha muitas dores, se movimentava vagarosamente, mas nós percebemos porque ele não contou para ninguém. E na segunda-feira, quando foi tomar banho, acabou não conseguindo ficar em pé no banheiro. Foi uma corrida contra o tempo. Porque primeiro tinha que descobrir o que tinha acontecido. Até ele contar que tinha ocorrido aquele acidente, porque ele sentiu a dor nas costas, caiu um pouquinho. E as crianças, meus filhos, na época, o Nicolas com 4 anos, a Isabelle com 7 anos, passaram por ele e, como crianças que são, disseram, ô vô, o senhor caiu? Caí. Ah, tá. E foram brincar. Hoje gera piada. A gente ri. Mas, na época, aquilo foi de chorar, porque ver o teu pai numa cadeira de rodas, que aconteceu 3 dias depois, ele realmente faz com que a gente seja acometido, seja fragilizado emocionalmente. Mas a gente conseguiu, de forma particular e imediata, fazer uma cirurgia, porque não tinha ocorrido a lesão na medula. E sim, ela estava sendo pressionada e a comunicação bloqueada. À medida que foi feita a cirurgia e ocorrida a descompressão, houve um período de reabilitação e alguns meses depois o pai estava caminhando novamente. Muitas pessoas não tiveram essa condição e talvez hoje terão. Com essa pesquisa que a doutora Tatiana Coelho de Sampaio liderou e que pode dar luz, possibilitar, como já aconteceram em alguns casos, já feitos nos testes, de voltarem a caminhar e ter uma vida na sua acepção, poder varrer um pátio, poder apenas caminhar. Não precisa nem dançar como a Virgínia faz no carnaval, porque é a estrela desse ano. Não precisa rebolar, não precisa sambar. Apenas caminhar, apenas se movimentar. E se isso acontecer,
para um número que já aconteceu, pequeno, mas com uma multiplicação que deva acontecer, esperamos que aconteça, por essa descoberta que se teve, a notabilidade tem que ser dada, a notoriedade, para essa mulher chamada Tatiana Coelho de Sampaio. Talvez ela não vai se tornar a mulher mais influente do Brasil, porque influência não significa hoje conhecimento, desenvolvimento humano. Hoje é aparição nas redes sociais. Seminu, mostrando corpo escultural de 26 anos, ou vestida como adolescente, meio tonta, que consegue confundir um copo de água com seu canudo com outro objeto, que não lembro, o microfone, se eu não estou equivocado. Mas a gente sabe que isso tudo foi proposital. Na internet assim tem um propósito. E a gente às vezes esquece que o propósito que realmente importa é aquele que nos dá uma esperança, nem que seja de poder varrer um pátio. Viva o Carnaval! Viva a Virgínia Fonseca, mas na minha opinião, Paola Oliveira está muito melhor aos seus 40 e poucos anos, nessa aparição que ambas tiveram recentemente no Carnaval lá do Rio de Janeiro. Continuemos ainda, né? Deixa eu achar a palavra certinho. Nos esbaldando, né? Vamos usar o termo que eu usei antes, que nem os deputados, babando pela beleza física, pela beleza natural, nem tanto assim, né? Porque tem muita artificialidade aí, mas faz parte também da personagem ou das personagens que hoje aparecem, são nossas influenciadoras, homens e mulheres, nas redes sociais. Continuemos babando por essas pessoas, não tem problema nenhum, mas vamos reverenciar quem realmente importa. Os aplausos aí neste primeiro dia de 2026, já que o ano começa depois do Carnaval, para essa grande mulher, Tatiana Coelho Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelos estudos com polilaminina, que dão, né, esses estudos, a esperança a milhares de brasileiros, alguns anônimos, outros que já foram muito conhecidos, como Laís Fonseca, de poderem sonhar em voltar a andar, curtir o Carnaval, talvez em alguns passos dados dentro de casa já seja um motivo muito grande para esses brasileiros que viram nessa descoberta uma possibilidade de voltarem a viver.